Com o Binks, você descobre todas as informações e soluções da sua empresa para aprimorar a administração estratégica dos negócios nos mínimos detalhes. Binks, Business Intelligence. É mais que intelligence. Olá, pessoal, nossos queridos Tank Talkers, né, Genilson? Agora a gente pegou essa nova expressão na data de hoje. Temos os nossos queridíssimos Tank Talkers. Estamos hoje com mais um grande nome. Dessa vez com Delator Dias, advogados associados, nosso querido Marcelo, que veio para Goiânia passar um pouquinho de calor aqui com a gente. Estamos muito felizes, gente. Veio excepcionalmente e especialmente para nossa entrevista. Estou me sentindo tão importante, Genilson. Não, ele saiu lá do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Está aqui na nossa bancada, tamanho prestígio. A gente vai tentar fazer valer essa visita ilustre. Então a gente está muito feliz, né, Aritana? E vamos lá. Extremamente. O Delator, gente, Marcelo, vou chamar ele o tempo inteiro aqui de Marcelo. Já até perguntei se eu posso chamar ele de você, porque todo mundo fala o doutor. Não. Né? Então, assim, uma história lindíssima, casado, pai de 2 filhas, com uma sócia com um nome chiquérrimo, Edneia Cristina Quinazo Hellman. Boa. Que satisfação ter essa galera aqui com a gente. Olha, Marcelo, estamos muito felizes. Seja muito bem-vindo aqui na nossa bancada. E eu espero contribuir, né, para a gente divulgar para a revenda de combustíveis e energia o quanto, agora eu vou dizer, senhor, tem para entregar para a revenda de conteúdo, de defesa, de informação, para que eles alcancem o maior resultado ainda, né? É verdade. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Na verdade, é um prazer e uma honra estar aqui, né? Muito bacana. E ele que tem um sobrenome muito mais conhecido do que o próprio nome, Delator Dias. Exatamente. É verdade. O Delatores, como havíamos falado agora há pouco, às vezes tem o seu ponto forte, que é um nome que uma vez escutado ou lido, grava, e às vezes, pelo mesmo motivo, também tem seu prejuízo, né? Tem sim. Mas a gente se sente muito lisonjeado de ter esse sobrenome em nossa defesa, né? Com certeza. Eu acho que a revenda de combustíveis está, na verdade, carente mesmo, necessita realmente de aliados para que sigamos nesse mercado tão feroz e veroz. É verdade. Exatamente. Né? E olha onde é que... Vamos usar aqui uma expressão juridiquês. O Tank Talk hoje é o foro legal. Ou seja, o lugar mais apropriado, porque a gente está com um grande nome e a gente vai debater as principais temáticas. Então, Marcelo, seja bem-vindo à nossa casa. A revenda em todo o país vai ganhar esse imenso presente. A gente poderia iniciar com a primeira pergunta? Antes da primeira pergunta, Vamos lá, eu queria te então. contar uma coisinha. A gente, Isso é bacana. Teve algumas coisas, gente, que a gente fez questão de não conhecer do Marcelo, porque é legal quando a gente senta aqui e tem essa descoberta da história da pessoa, quando a gente já conhece um pouco dela e se sente mais ainda dentro da sua história, tão satisfeito quanto a audiência que está nos vendo. Ele me contou aqui no início que foi um dono de posto, um revendedor de combustíveis. Uau. E eu fiquei muito feliz porque eu não sabia. Não sabia? Não sabia Uma coisa de agora, né? A maioria do pessoal já tem conhecimento, né? Eu, durante 14 anos, fui operador de posto. E desses 14 anos, pelo menos 8 anos, eu fui efetivamente operador mesmo, de dar expediente no posto. Passei por todas as possibilidades. Sim. Lavei carro, troquei óleo, atendi na loja, repus estoque, atendi na pista, coisa que eu adorava, né? Nossa. Fechava a caixa, fazia compras. Então, no período que eu tinha posto, eu trabalhei em todas. Recebeu fiscalização no posto? Não foi só um ato administrativo, né? Porque quando fala que é dono de posto, não, ele é empresário, ali tá só ali. Não, mas você veio galgando os cargos. Eu faço essa distinção. Falei para vocês, eu faço. Existe uma distinção fática entre o posteiro e o empresário, né? Eu acho que eu fui um posteiro raiz. Eu fui para a operação, fiz de tudo no posto para aprender. Eu sempre tinha comigo que tinha que saber fazer tudo para entender a dor do funcionário que ia lá fazer. Isso é interessante, né, Aritana? Porque
A gente que anda esse país, principalmente por dentro da revenda, isso de norte a sul, leste a oeste, a gente percebe o quão escuro está o universo dos postos no que se refere às luzes provenientes do campo do direito legal, o amparo. Muitas das vezes, o dono do posto, ele procura uma assessoria jurídica nos 45 minutos do segundo tempo e nos acréscimos. Ou seja, quando... Então, e a maior parte das vezes, uma assessoria jurídica que ele... ele é bom, ele é um advogado. Mas ele é um advogado especializado em quê? No quê? Né? E aí, o que é legal do Marcelo é que, é igual eu disse, recebeu a fiscalização no posto... Sentiu a dor realmente do que é manter um posto regulamentado, né? Em metro, PROCON, órgão ambiental, ANP, sentir como é ser fiscalizado. Os fiscalizadores, os reguladores, eles são bem atuantes, eles são implacáveis, da importância de ter um trabalho preventivo, construtivo e ter uma consultoria de ordem permanente, e não quando efetivamente sinaliza uma luz amarela. Então, isso aí já é correr atrás do prejuízo, né, doutor? Sim, sem dúvida, né? Mas a revenda como um todo, né, hoje nós temos aí alguma coisa em torno de 42, 43 mil postos em todo o Brasil, e a revenda como um todo é despreparada. Um dos, se não o maior problema da revenda é a falta de união e a falta de preparação, né? Os sindicatos, uma opinião minha, pessoal, acho que nos últimos 5 anos eles evoluíram muito, o sindicato evoluiu muito, ele sentiu a necessidade do seu associado, e a imensa maioria dos sindicatos brasileiros tem caminhado para uma efetividade, caminhado para uma real ajuda ao revendedor. Só que daí, em contrapartida, o número de revendedores sindicalizados, associados, em todo o Brasil ainda é baixo. A adesão é baixa. A adesão é baixa, né? Então, no passado, me lembro quando eu era jovem, ser dono de posto era para grandes fortunas. E existe na memória coletiva, quem nunca quis ser dono de posto? É verdade. Marcelo, eu até gostaria de aproveitar uma parte dessa percepção, porque eu vejo que vem, Aritana, com muita propriedade. Qual o principal aspecto que o senhor configura pela adesão da revenda ser muito baixa aos sindicatos? E que você já deu até uma dica, já está melhorando e parece que está nessa direção. Estão melhorando a cada dia mais. Nós temos... não está ainda em todo o Brasil, mas eu diria que mais de 50% dos sindicatos já está numa pegada de dar uma efetiva prestação de serviço ao seu associado. Eu tenho percebido esse movimento. E isso, momento antes, né? De um modo geral, incentiva até mais revendedores aderirem. Mas, ainda, hoje, o percentual de revenda sindicalizada é baixo. E são exceções, mas ainda existe alguns sindicatos com aquele modo operandi mais antigo, mais tradicional, né? Mas a maioria está se alinhando com a necessidade da revenda, está se adequando à questão de valores adequados à revenda, porque o revendedor, ainda mais o pequeno, acha que é custo. O grande problema do pequeno é que muita coisa que vai trazer benefício para a revenda, ele acha que é custo. E muitas vezes os grandes também dão uma escorregadinha aí. A gente tem percebido isso. Eu trabalho com marketing, alguns sindicatos têm me buscado para entender. Vem cá, me explica como eu devo apresentar os trabalhos que eu ofereço para alertar esse revendedor que aqui dentro da casa tem muita coisa para ele. Tem muita coisa para eu ofertar para ele de assessoria e como ele pode entender, onde ele pode buscar informações.
E aí eu tenho, nós, né? Até você me ajudou nisso. Estamos tentando desenvolver isso junto com os sindicatos para apresentar e aumentar esse volume de pessoas que buscam o sindicato. Por que ter o sindicato? Caminhar lado a lado com o sindicato, sabe? E isso, na verdade, representa um fator de união, de fortalecimento. Olha, e a gente entende que é indo pelo sindicato que essa união, de repente, possa pegar forma. Então, essa é uma temática bem presente. E você tem feito isso também, né? Dando assessoria dentro dos sindicatos com... Eu tenho parceria aí em torno de 10 sindicatos, onde a parceria a gente acabou fixando assim, ó, o escritório tem um know-how, uma especialidade bastante incomum na maioria das assessorias jurídicas. O nosso principal produto do escritório é a análise de contratos, principalmente entre o posto revendedor e as grandes companhias. Grandes ou pequenas, né? Entendo. Então é uma análise cuidadosa, né? Uma análise bem cuidadosa, minuciosa, acerca desses contratos, para saber o que está ali de legal, o que pode ser alterado, sugerido. Nós temos algumas dificuldades ainda hoje na negociação de certas cláusulas com qualquer distribuidora. Pequeno ou grande, nós temos dificuldade na contratação. As distribuidoras, salvo casos excepcionais, ainda apresentam o contrato de bandeiramento como um contrato de adesão. O posto tem uma margem mínima, se não inexistente, de alterar condições do contrato, né? Mas, às vezes, depois de contratado, a gente consegue daí negociar após a contratação. Faz uma espécie ali realmente de uma revisão, para ver se está tudo às claras, se está tudo certo. A gente faz um ajuste. Faz um ajuste geral. Ajuste, né? Nem sempre esse ajuste é feito na esfera extrajudicial. Perfeito. Olha que a gente só está começando, né? A gente nem partiu para a pergunta, a gente vai ficar muito feliz, Marcelo, se assim você permitir que a gente possa chamá-lo. Mas claro. Que aquele pequeno revendedor dos mais longínquos, né, destinação desse país, consiga entender a nossa mensagem. É claro que ali na desenvoltura, nas expressões jurídicas, sempre tem o famoso juridiquês. Mas eu tenho certeza que pela habilidade que o senhor tem mostrado, né, para a revenda e da revenda, o senhor vai conseguir falar numa linguagem que o dono do posto consiga entender. Já estamos. Eu vou te dizer que... Você já foi posteiro, né? Pela minha origem, né, fui posteiro durante 14 anos. Perfeito. Antes de ter posto, eu sempre fui empreendedor. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu sempre fui empreendedor. Isso é muito bonito. Desde os 13, 14, 15 anos, alguma coisa eu inventava para empreender. E isso faz a gente entender que o juridiquês não é uma boa comunicação. Eu acho que isso é que te conecta com o setor, né? Porque é o que a gente ouve. Exatamente. E aí, bora lá para a primeira pergunta, que eu já estou ansiosa. A gente começou a responder algumas. Na minha pergunta já tem um pouco de resposta nesse nosso bate-papo, mas bora lá. Quais são os desafios legais enfrentados pelos donos de postos de combustíveis? Os principais ali que... eu acho que o principal desafio para dono de posto, principalmente em se tratando de contratos com distribuidoras, com bancos também, é a falta de especialidade. Vamos lá, pessoal. A imensa maioria dos postos brasileiros não está nas capitais. Está no interior. No interior. Se a gente for contabilizar, existe uma parcela, eu não sei o número exato, mas uma parcela gigante de postos que não está nas capitais. E até mesmo o revendedor da capital tem alguma dificuldade em chegar numa assessoria jurídica minimamente conhecedora do mercado. E, do lado contrário, nós temos que, em qualquer capital, em qualquer estado, as distribuidoras de petróleo e os bancos têm sempre os melhores escritórios da localidade.
Os melhores escritórios são os que trabalham para distribuidoras e bancos. E essas duas entidades, distribuidoras e bancos, são o que geram um maior prejuízo, às vezes, ao operador. Né? Qual é o posto que não tem uma relação contratual com alguma distribuidora? Até mesmo os marca própria têm um relacionamento comercial com alguma distribuidora. Tem. Né? Então, às vezes, e qualquer distribuidora tem sempre os melhores advogados. Então, essa é uma realidade que impacta muito forte na revenda. Né? Os próprios sindicatos, como eu falei antes, estão mudando a sua atuação, estão se profissionalizando, estão se tornando mais eficientes, mais efetivos, mas há 5 anos atrás, a própria assessoria jurídica dos sindicatos muitas vezes estava impregnada de um fator não técnico, e sim político. Determinado presidente vai lá e contrata determinado escritório, sem um critério de técnica, de conhecimento do mercado. Uhum. Hoje isso está cada dia mais raro. Hoje eu converso com muitos colegas que atuam junto aos sindicatos. Os sindicatos estão contratando escritórios com mais conhecimento na área, com mais know-how. Então, isso há 5 anos atrás não era assim. Os grandes sindicatos, a sua assessoria jurídica, tinham um cunho de aproximação com o presidente, com a diretoria, muito mais político do que técnico. Hoje, graças a Deus, está mudando. Ainda não está assim em 100% de sindicatos, mas a passos largos eu vejo havendo essa alteração. Muito bom. Eu tenho parceria com alguns sindicatos, eu sou um consultor, um assessor externo ao sindicato, mas que me comunico com a assessoria interna, trocamos figurinhas, um ajuda o outro, e eu tenho visto que melhorou muito a técnica. Isso é muito bom, né? Isso até parte aí para um ponto próximo, dali do que impacta o revendedor. Quais as regulamentações governamentais presentes no dia a dia do revendedor que se pudesse dividir, que ele precisa ter um ponto de atenção? Quais dessas que ele deveria ter realmente, de fato, uma atenção especial nos pormenores, para não deixar passar desapercebido, por favor? Isso aí é uma pergunta extremamente difícil e complexa. E ampla, né? Difícil e complexa, porque, na verdade, a operação de revenda de combustível é uma das operações mais fiscalizadas e mais regulamentadas. Poucas atividades têm tanta fiscalização e tanta regulamentação de tantos os lados. O que coloca o revendedor realmente numa posição, né, muito difícil. A gente sempre vem ressaltando aqui, né, Aritana? A gente tem que dar os méritos a essa categoria, porque muitas das vezes a imprensa, quando lembra do revendedor, é para apontar o dedo, é isso e aquilo. Tem muitos subiu casos aqui agora em Goiás. Aí vai para onde a imprensa vai? O dono do posto. O dono do posto subiu. Né? Geralmente eles querem achar o dono do posto. Né? Pessoal, a gente que está dentro aqui da operação, sabendo do que ocorre, não é bem assim, né? Não é nada assim. Não é nada assim. Porque ele recebe as condições. Exatamente. Ele não determina nada. A gente não vai falar sobre política aqui, mas que uma boa fatia vai para algum lugar, ela vai, né? O grande problema é que o consumidor, a imprensa, ao meu ver, e eu não sou imparcial, sim. Né? Eu não tenho imparcialidade, eu atuo para revenda. Né? O grande problema é o seguinte: nem o público, nem o consumidor, nem a imprensa, ninguém enxerga além do dono do posto. Na imensa maioria, ninguém pergunta o estoque da distribuidora. Todo mundo fala, subiu o preço, o dono subiu na hora, baixou, o dono levou 2 dias para baixar. Exatamente. E a distribuidora, há pouco tempo eu dei uma entrevista para um canal de TV lá do estado, eles não sabiam o papel da distribuidora, a função da distribuidora.
Mas eles esquecem que aquela aquisição daquele tanque cheio dele, não, eles no valor. Ele comprou, foi com preço do preço anterior, não o preço que veio com desconto. Aí eles não entendem que há um processo transitório de tempo até ele chegar de fato no estoque que ele comprou com desconto. Exatamente. Né? E a gente não está falando de uma margem muito elástica para ele absorver essa diferença. Enquanto isso, a imprensa já bateu lá na porta, já quis saber quem que é o dono do posto, expôs o cara e colocou o nome da marca do posto na televisão, na rede social, enquanto ele só estava cobrando o que ele comprou, o valor que ele comprou. Com a margem preservada, que é a razão de existência. Eles só... quando tu perguntar para o público em geral, para o consumidor, eles entendem que as marcas de distribuidoras, Vibra, Ipiranga, Shell, as regionais, eles entendem que é só marca. Eles não sabem a logística e os vínculos e os contratos e as obrigações que o posto tem para ostentar aquela marca. O consumidor não sabe. Procon, bom, eu sou suspeito em falar, mas a gente atende aí alguma coisa em torno de 500 postos em todo o Brasil. E os meus clientes, quando pedem uma opinião, pedem uma orientação, sim. Eu sugiro que a gente judicialize as brigas com o Procon, com o Inmetro. Eu sugiro que a gente judicialize. É uma orientação mesmo. É uma orientação. Grandes redes... muita coisa que não favorece a operação do posto, não favorece a operação em si. As grandes redes já aprenderam há muitos anos que tem questões que tem que judicializar. Tem que judicializar porque traz benefício operacional e financeiro para o posto. O pequeno, o médio revendedor tem como é que eu vou dizer? Tem uma resistência muito grande. Mas para os meus clientes, eu costumo dizer com muita precisão. Procon veio incomodar, Procon está sem razão, não aceita tomar multa, não aceita fazer TAC. Vai lá e discute a situação no judiciário. Lá é a esfera de nós provar documentalmente, enfim, tem uma série de meios de prova que o Procon está errado. O Inmetro está errado. A ANP erra. E se tu for um operador de posto passivo, tu vai quebrar. Se você não for atuante... Porque o valor de uma multa... Uma coisa que os sindicatos são todos bastante cautelosos, eu como advogado... que orienta alguns? Eu, como advogado, sou crítico do nível de cautela. Eu acho que cautela, respeito às instituições, sim. Mas não dá para baixar a cabeça quando eles estão errados. O Ministério Público, em vários estados, por vários motivos que nem sempre são justos, fica pressionando a revenda a fazer TAC disso, TAC daquilo. Não. Isso é impressionante, Aritã. Judicializa, vai brigar com o MP, vai mostrar que o MP está errado. O MP é um advogado que passou num concurso e está atuando pelo Estado. E a revenda, os sindicatos têm muita cautela com o MP. Eu acho que essa cautela não se justifica tanto. Quando se está errado e vem uma fiscalização, seja de que órgão for, bom, daí temos que fazer a nossa meia-culpa e corrigir o erro, remediar. Sim. Né? Agora, não é a regra. A regra é um excesso de fiscalização sem um conhecimento profundo da operação. Gente, vocês estão ouvindo tudo isso? A gente tá aqui quietinho, cirúrgico, assistindo, porque é muito legal. Tem muito conteúdo bom e estamos só no início, né, Aritana, a distinção é clara. O que difere exatamente uma despesa de um investimento? Por que muito revendedor ainda encara e enxerga a questão de ter um profissional gabaritado como despesa? Não, é um investimento. A gente está falando aqui o seguinte, você pode ficar livre de um problemão gigantesco. Não é isso mesmo, Marcelo?
E gabaritado, quando o Genilson fala gabaritado, gente, temos inúmeros profissionais gabaritados no mercado. Quando a gente fala aqui na bancada da Tank Talk sobre gabaritado, é realmente um profissional que entende das dores, do que se trata um trabalho de posto de combustíveis, um advogado que sabe o passo a passo e vai te instruir da maneira correta para alcançar seus resultados e ter lucros, né? Otorgado Lucros, pelo mercado. rentabilidade. E como eu falei antes para vocês, na verdade, os escritórios que hoje têm conhecimento e atendem a revenda são escritórios que o ticket médio dos honorários são compatíveis com seus clientes posteiros. Porque você próprio disse lá no Se tu for num começo, escritório de assessoria empresarial, muito provavelmente os honorários serão maiores que um escritório especificamente voltado para revenda. E voltando lá no início, você próprio disse que os pequenos postos, né, tem essa preocupação de, ai meu Deus, eu procurar um advogado, vai ficar caro. E aí acaba sendo mais oneroso. Às vezes, procurar um profissional que não é da nossa área realmente se torna mais caro que procurar um profissional especializado. Porque o meu ticket médio do escritório está alinhado com a realidade financeira dos meus clientes. E a gente sabe que a realidade financeira hoje da imensa maioria da revenda brasileira não está folgada, muito antes pelo contrário, né? Tá bem justinho, bem apertado. Assessoria... traz, né? A próxima pergunta aí. A próxima pergunta, de novo, vem mais uma feridinha aí. Como posso garantir que meu posto de combustível esteja em conformidade com as leis ambientais locais e federais? São perguntas muito abrangentes. Essa aí dado o tamanho do nosso país, dado a diversidade de estados e municípios, é bem complexo. Mas o que é o seguinte dessa pergunta? Quando o senhor é contratado, pela referência que o senhor tem em todo o país, ao chegar, a gente pressupõe que o senhor faz ali um diagnóstico da parte legal, o que ele está cumprindo. Então, nesse checklist, o senhor consegue entender, bom, isso aqui está faltando, isso aqui precisa ajustar, isso e aquilo. Isso é importante, né? O escritório hoje, como a gente atua em 15 ou 16 estados, nós temos essa dificuldade de entender algumas coisas regionais. Daí tem que ir para a lei estadual, para a lei municipal. E hoje, o formato de prestação de serviço que nós atuamos são 2 formatos. Sim. O mais comum é um formato de contratação por demanda. Geralmente é para analisar um contrato, uma garantia, enfim. A nossa atuação é muito mais forte por demanda, para analisar ou prévia ou posterior questões contratuais. Então a gente vai pegar o contrato e vai dissecar ele. E outra modalidade é a contratação por uma efetiva assessoria jurídica, né? A gente presta assessoria jurídica mensal e daí todo o time do escritório, departamento trabalhista, departamento ambiental, departamento de contratos, toda a equipe fica em contato permanente com o cliente e logo que somos contratados a gente faz uma auditoria jurídica. Até porque, doutor, são 3 esferas fundamentais, que é o municipal, estadual e federal. Exato. E pegando essas 2 primeiras, municipal e estadual, ela tem algumas particularidades peculiares a essas unidades. Ou não? Ou é um só? Não, cada município tem a sua particularidade, cada estado tem a sua particularidade. Perfeito. Mas a tecnologia hoje nos auxilia muito nisso, né? Hoje a gente consegue fazer uma auditoria jurídica da legislação que atua em cada cidade, em cada estado, com muita facilidade. A tecnologia, eu vou dizer que um pouquinho antes da pandemia para cá, a tecnologia melhorou muito. Hoje, o escritório, nós temos clientes lá no Rondônia, né? E temos cliente em Natal. A tecnologia nos permite, com muito mais facilidade, ter acesso às peculiaridades de cada cliente.
né? Então a gente entra, faz uma auditoria, vai lá, vê qual é a legislação do município, qual é a legislação do estado, e vai zerando, né? Vai junto com o cliente zerando. Normalmente, via de regra, todo revendedor ele tem contratado uma assessoria ambiental, né? Para as urgências, emergências e manter em dia o seu cadastro. A gente faz um diálogo muito forte também com essas assessorias que trabalham no dia a dia do posto ali, olhando se a caixa de separação está em dia, se o processo de remediação está funcionando. A gente fala muito com essas assessorias ambientais. Isso é interessante. Eu acho que, fundamentalmente, a sua abordagem ela chega até o revendedor considerando em 2 momentos. Deve ter revendedores que te procuram para abrir um posto. E aí ele vai precisar ser orientado de tudo que ele precisa, né, para abrir, quais são as licenças, quais são as orientações, contrato muito bem auferido, auditado por você. E tem também um revendedor que já está operacionalizando. Mas aquele que está começando, qual que é a orientação juridicamente falando? Na verdade, assim, o cara que vai construir o posto, que vai abrir o posto... Para ver licenças... Dificilmente contrata uma assessoria jurídica. Dificilmente. Dificilmente. É exceção. Olha aí, ele tá... Exceção. Geralmente eles chegam já com problema posto. Eu tenho muito cliente... Pela sua experiência, né? Então... Eu tenho muito cliente que construiu o posto, negociou com uma bandeira, não inaugurou o posto, não abriu o posto e já está dando problema e está indo lá nos contratar para revisar o contrato. Ou seja, ele fez tudo no achismo, como ele achou que deveria ser. E aí depois criou um problema para ele mesmo. Me ajuda a resolver o problema que eu construí. Isso é comum. O cara construir um posto. A sua orientação seria que fosse diferente, claro. É aquilo. Tu tentar resolver o problema, por mais que tu resolva bem resolvido, nunca é como tu evitar o problema, né? É mais barato evitar. Muito mais. E aí vem de novo aquela tecla. A própria questão da dor de cabeça. Aí vamos voltar lá na tecla batida lá do início, que a gente tá falando sem parar, né? Vamos procurar antes, nos informar, procurar uma assessoria que esteja ciente e que já esteja estudiosa do assunto, né? Mais uma vez, advogados gabaritados temos no Brasil inteiro. Mas um advogado que entenda realmente do que se trata, são poucos. Sim, no campo de revenda de combustível, na revenda de combustível, eu diria hoje, eu tenho vou para os 4 cantos do Brasil, é uma característica do escritório, sempre que a gente é contratado, a gente vai ao menos uma vez até o cliente. E o que eu tenho visto, assim, no Brasil, eu diria que temos 6 grandes escritórios com conhecimento de causa para atender revendedor. Né? Para atender as distribuidoras, cada capital tem um mega escritório. Né? Geralmente, os mais gabaritados, muito bem estruturados, são os escritórios da revenda. Da distribuidora. Então, pessoal, vamos conversar aqui seriamente. Vocês viram o Marcelo dizendo aqui que roda o Brasil inteiro. A gente teve uma conversa anterior que ele vai de avião, vai de carro e chega lá no posto que necessita do trabalho dele. Entende de cada peculiaridade, né? Eu costumo dizer que, para mim, no marketing, os postos são customizados de acordo com cada região. Da mesma maneira, os problemas, as situações e as resoluções e as soluções, né? O estudo para que isso aconteça, desde a formação e o nascimento de um posto, ou até mesmo quando o posto já nasceu e virou um problema, uma bomba que a gente fala, né? E para solucionar... o escritório do Marcelo sabe do que se trata e pode te auxiliar, né, Marcelo? Sim, hoje a gente já passou de 1.000 revendas atendidas, muitas no formato de contrato para resolver uma situação específica. Hoje eu tenho em todo o Brasil em torno de 400 postos com assessoria mensal. Na assessoria mensal a gente atua em todas as áreas possíveis,
né? Dá de A a Z solução para o revendedor. E uma dificuldade que se tem às vezes é que o posto lá do interiorzão do Rio Grande do Sul tem algum problema contratual, seja com a distribuidora, seja com o banco, seja com quem for. Município, no interior tem muito problema de revenda, ter problema com o município, né? Aham. Município pequeno, compra combustível da revenda, não paga. Isso é bem comum. Isso é interessante. O cara vai na licitação, só tem um posto, ganha, o município vai lá, gasta e não paga a revenda. E dependendo da capacidade financeira, tem município que quebra posto, né? Que legal. Sabe por que você está sentado aqui nessa bancada neste momento, Marcelo? Por que a gente fez o convite? Não sei, mas estou orgulhoso. Ah, a gente tem que contar isso, né, Genilson? Vamos ter que contar. Eu já conhecia o trabalho do Marcelo, já estava acompanhando, estou conhecendo boa parte do trabalho dele aqui no nosso encontro, mas foram vocês, donos de postos, revendedores, que subiram lá no nosso direct. Convida o advogado, gente que é advogado que é esse, convida o delator. E foi o movimento meu de ir lá te conhecer no Instagram e começar a me relacionar com você, foi por isso. Indicação, por um direct de gerentes e donos de postos que apresentaram a sua marca pra gente, foi 1, 2, 3 vezes, falei, gente, Opa. estão sentindo essa necessidade, vamos fazer esse convite. Então, primeiramente, eu quero te parabenizar. Porque para chamar a atenção dessa galera aí no Brasil todo e fazer com que eles venham até nós para dizer que você deveria estar sentado aqui, cara, isso é muito bom. É uma autoridade, é uma honra pra gente, né? Fico lisonjeado e preocupado, porque a gente daí tem que entregar mais resultado ainda, né? Mas, Marcelo, olha só, indo nessa direção aí, o que você pode dizer para o dono de posto para precavê-lo contra eventuais litígios, né, de clientes insatisfeitos? Por que a gente pergunta isso? Nossa, tem uma série de brechas legais que, se o cara que abastece for querer protestar ali o posto, acioná-lo, ele vai conseguir. Para evitar essas nuances, o que você teria para dizer para esses revendedores? Bom, vou dizer o óbvio. Vamos lá. Invista no seu frentista. Instrua o seu frentista. Treine seu frentista. Porque, de outro jeito, infelizmente, o judiciário brasileiro se presta e se serve para malandragem. Né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação exemplar, padrão de primeiro mundo. Mas, aqui no Brasil, muita coisa é de primeiro mundo, mas que acaba tendo um uso distorcido. Então, isto é um problema que a gente enfrenta na assessoria dos postos. Pega um consumidor mal intencionado, malandro, Nossa. ele vai te demandar. Geralmente, ele vai te demandar no juizado especial civil, que não tem custas, que não precisa de advogado. Só que o posto tem que, como é uma pessoa jurídica, tem que ter advogado, tem que se defender. Então, especificamente sobre a relação posto-revendedor-consumidor, a melhor estratégia é qualificar o seu frentista. Perfeito. Alô, Crisinha Lima. Né? A trainer aí do Brasil, já me vê. Inclusive você. É verdade, eu pensei na Crisinha e na Vitana. Obrigada. Porque, assim, quem imaginava que um advogado, você me pegou de surpresa, não iria falar o seguinte, não sei o quê. Não, mas ele viu o papel do frentista para precaver. E é uma das coisas que eu mais trabalhei na vida, gente. Foi sobre valorizar e entender as dores do frentista antes de sair desenvolvendo coisas e metas e eles devem alcançar isso ou aquilo outro. Treine, capacite, faça com que ele respeite a sua empresa, entenda onde você quer chegar para depois soltar ele lá na pista para atender seu cliente. Outro setor que é do meu dia a dia, que eu vejo muito este problema, que a empresa tem que qualificar o seu representante, seu funcionário, para diminuir o tipo de demandas maldosas. Às vezes, né, não é a maioria, infelizmente é um percentual muito pequeno de demandas justas. Sim. Né? Eu diria de cada 10 demandas de consumidor contra posto,
de cada 10, meia demanda é justa. Meia demanda. E o outro setor que eu vejo isso no meu dia a dia é as companhias aéreas. Eu viajo praticamente uma vez por semana de avião. Né? Que nem hoje. Peguei avião de Porto Alegre, vim para cá, vamos terminar aqui, vou voltar para Porto Alegre. Eu peguei 4 aviões. E no setor aéreo também está impregnado de consumidores malandros, demandando as companhias na malandragem, Sim. na má fé. Querendo se aproveitar de uma situação ali que é complexa. Né? Exatamente. Como é que tu evita o malandro? Tendo uma equipe qualificada, que consiga articular, atender. E antecipe o problema. Que antecipe o problema. O cara vai lá, vamos resolver agora. Então você está dizendo aqui para a gente, né, em termos percentuais, de cada 10 acionamentos, 0,5%. É justo. Os outros 9... Ou seja, nós estamos são falando malandragem. de 5% somente, que é justo, né? Porque não tem negócio unanimemente perfeito. Então, você vê uma margem aí que o cliente que está mal intencionado, ele vai se fazer valer para poder acionar. Isso é uma realidade lá do escritório. A gente faz muita defesa de coisas absurdas. Sem pé nem cabeça. Eu acho que foi uma pergunta muito central, eu estou imensamente satisfeito. E eu fiquei feliz demais. Porque a gente vai lá para as minhas estrelinhas e a gente capacita, treina, entende, conhece, para depois eles atenderem bem. Via de os regra, clientes. reclamação mais profunda, assim, que gera um processinho contra o posto, via de regra, é malandragem. Via de regra. Nossa. E agora eu tenho uma pergunta polêmicazinha aqui, não sei como é que a gente vai lidar com ela, mas eu gosto de polêmica, né, Jailson? Então bora. Quais são os direitos e responsabilidades do proprietário de posto de combustíveis em relação aos contratos de fornecimento de combustíveis? Aí a gente cai nas distribuidoras. Vou dizer que esse é o cerne da atuação do escritório. O nosso principal produto, a nossa principal especialidade é analisar, revisar e eventualmente rescindir contratos que por um motivo ou por outro se torne abusivo demais para revenda. Um dos grandes problemas dos contratos está mudando. Na verdade, o mercado de combustível, isso você sabe tão bem quanto eu, Sim. o mercado está em transformação. Está numa transformação latente. Né? Nunca ele se transformou tanto em tantos segmentos que nem estamos vivendo de 2017 para cá. E o pós-pandemia acelerou mais ainda, eu acho. Acelerou mais Mas ainda. por que desse marco de 2017? O que foi fundamental para que isso pudesse ser um registro fundamental ali, né? Eu vou te confessar que eu não lembro o momento histórico no país, mas antes de 2017 era raríssimo tu ter qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer interpelação na relação contratual entre distribuidor e posto revendedor. Certo. O que mudou de lá para cá? Lentamente, mas mudou. E outra coisa, antes de 2017, o padrão dos contratos era de um prazo extremamente longo. Era contratos de 10, 15, 20 anos no mínimo. Eu cheguei a analisar contrato onde a distribuidora contratou por 30 anos. Cara, 30 anos é uma vida. Muita coisa se altera em 30 média anos. de tempo de contrato hoje em dia? Hoje em dia, a média está baixando radicalmente. Eu diria que a média atual está entre 7 e 10 anos. Mas antes era muito. Não. Antes era 10 era contrato curto. Nossa. Antes de 2017... Gente, um horizonte de uma década é tempo demais, né? Imagina mais que isso. Muita coisa se altera em 10 anos. E o contrato, as obrigações dessas duas partes ficavam imutável. Tu imagina tu contratar uma situação para daqui a uma década. Aritana, inclusive... As coisas mudaram e você tá preso num contrato. Existem... Um exemplo claro da dificuldade que não é mais contrato. atual, entendeu? Muito cliente meu lá contratou
Contratos de 15 anos, a galonagem, 500 mil litros, 500 metros cúbicos por mês. Num contrato de 15 anos. Só que quando ele contratou, na cidade dele tinha 5 postos. Entendi. Tá. 10 anos depois, tem 60, 70 postos. Ele não vai conseguir honrar o volume. Porque quando há um contrato, ele faz um compromisso de volumetria ali, né? De galonagem. Exatamente. E Aí aí, vamos botar. se muda um cenário com mais ofertante, naturalmente alguém está dividindo essa fatia. É muito comum este tipo de problema. O cara contratou por 10, 15 anos um volume tal. Nossa, isso Só que o número de postos na abrangência dele aumentou. sai de 1, 2 para 30, 40 postos. Agora, outra polêmica, Genilson. Ó, eu tô querendo saber. Outra polêmica. Medidas legais que eu posso tomar com a concorrência desleal. Um posto tá ali do meu lado ali com uma concorrência desleal e o que eu como dono de posto, que tô andando na lei, na regra certa, correta, estou vendo tudo caminhando bem e o meu concorrente tá ali me provocando. De uma maneira Tu quer desleal. uma resposta jurídica e politicamente correta ou tu quer que eu diga a Eu verdade? quero uma resposta lá Torre Dias. Lá dela torre. Tu quer uma resposta jurídica e politicamente correta ou tu quer uma resposta verdadeira? Se puder nos agraciar com as duas, a gente fica... Cara, Genilson, eu já comecei a fazer assim. Deixa eu enxugar minhas mãos. quando tu te depara com uma situação dessa, e essa situação tem sido na região sul, tem acontecido com uma frequência enorme, tu tem alguns caminhos legais, quase todos ineficientes, quase todos sem resultado. Se tu te deparar com um concorrente Uhum. que adota procedimentos de concorrência desleal, em bom português, tá fudido. Isso até adentra, porque tem regiões Não tem muito o que fazer. Tem regiões que o revendedor fala, não, mas a gente vai até usar um termo meio que pesado, falar assim, é um mercado de imagem considerada podre. Ou seja, você já ouviu essa expressão. Eu resido numa região lá no Rio Grande do Sul que o apelido dela é faixa de Gaza. Ou seja, não tem muita... Eu fui dar treinamento em um posto uma vez, ele falou, minha filha, aqui eu não consigo fazer isso não, a concorrência aqui é tão desleal, eu tô fazendo pra vender aqui, tô fazendo pra acontecer, tô abrindo posto pra trabalhar. E eu tem muita fico gente de tanta dó boa quando ele falou fé isso que... pra mim. né, é verdade. A maneira que eu tenho visto mais efetiva de tentar suprimir a concorrência desleal, efetiva, é um filtro das próprias distribuidoras. Elas estão dando uma regulada na concorrência desleal. Estão evitando operadores nas suas bandeiras. Eles têm um posicionamento mais claro, né? Que, querendo ou não, isso mancha a bandeira também, né? Ou não? Em alguns casos até atinge a bandeira, mas o problema não é nem atingir a bandeira. O problema é que a bandeira aceitar um cara que faça coisas erradas, um concorrente desleal, enfraquece todos os outros da bandeira e ela não vai querer estar junto com isso, né? Você Não, errado. enfraquece os outros e ela faz com que ela não aumente o fluxo dela, né? Nós temos uma filial do escritório em Curitiba. Curitiba o Paraná é um estado que a gente atua muito forte. Curitiba e ali na região metropolitana de Curitiba e no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo um problema recorrente de facções criminosas tentarem assumir posto. Eu ouvi falar sobre Muito isso. seguidos. Muito seguidos. E não muito raro, né? São Paulo eles já dominaram boa parte da fatia. Um percentual muito grande de posse. São Paulo, eles são donos de vários mercados. Paraná e Rio Grande do Sul, eles estão tentando. Ainda não tiveram um grande êxito, principalmente pela atuação das distribuidoras ao identificar esse tipo de operador. Muito complexo. Vou te contar uma que ninguém acredita. Eu fiquei sabendo disso de uma forma... os riscos trabalhistas, eu fiquei sabendo dessa situação
Quando um colaborador saiu do posto e falou, eu não recebi nada e nem vou receber, eu trabalhava em uma rede que era dominada e tal. Então, até para quem assume trabalhar numa unidade dessa, isso é complexo, né? Eu vou te contar um fato verídico. Apareceu lá uma pessoa se dizendo dono de 5 postos, todos da mesma bandeira, da região metropolitana de Porto Alegre, se apresentou, disseram que me indicaram, enfim, atendi, me contrataram, comecei a fazer auditoria lá nos postos e o troço tava assim, tava estranho, não batia. Passado lá um mês, voltou a pessoa lá, doutor, eu vou lhe falar a verdade. Ele falou, vou falar a verdade, eu já senti que era pepino. Doutor, na verdade é o seguinte, eu sou laranja, tá no meu nome, mas o verdadeiro dono desses postos é a facção X. Né? Facção X, e eles querem... e eu tô tendo problema porque a facção A acha que eu tô roubando eles. Nossa. Que eu que estou gerenciando os postos para eles, e eles assumiram os postos para lavar dinheiro do tráfico, sei lá, outras atividades ilícitas. Só que eles botam o dinheiro lá e eu não consigo devolver para eles. Impressionante. Eu não consigo devolver. Os postos estão dando prejuízo, mas prejuízo. Meu Deus, tá vendo? E agora eu tô com medo que eles façam alguma coisa comigo porque eles querem lavar dinheiro e eu não consigo lavar dinheiro porque eu posso dar prejuízo. O posto dá prejuízo. Ele pegou um mau gestor, Cara, que não estava à altura. Eu ouvi aquilo e não acreditei. Não é nem porque pegou um mau gestor, é porque Não. o posto não dá dinheiro mesmo, gente. Naquela região, naquele mercado, não dava. Não E dá. se você não. E você que foi dono de um posto, sabe? Se você não pular lá pra dentro dele, segurar no chifre do touro e fazer acontecer. Qual é a dinheiro hoje em solução que eu dia? dei para esse cliente? Cara, faz o seguinte, manda alguém aí do teu chefe vir falar comigo que eu vou livrar a tua cara, porque não é tu que tá roubando. Vocês estão numa faixa de Gaza. Ali, a operação não é rentável. Passado uma semana, veio alguém da facção conversar comigo. Queria entender o que estava acontecendo. Eu expliquei como é que era o mercado de combustível naquela região. Passado 4, 5 dias, me ligaram para cancelar o contrato, porque eles baixaram as portas dos 5 postos e foram embora. Ou seja, ele deu um parecer ali Não técnico. é fácil assim. Não é fácil assim. Não, exatamente. Não é da maneira que as pessoas veem no noticiário quando diz que o dono de posto é rico. E quando eu crescer, eu quero ter um posto de combustíveis. Mas quem é que nunca sonhou ter isso? Cara, quem é que nunca sonhou ser dono de posto de combustível? Isso ainda povoa aí um imaginário de muita gente. Povoa o imaginário que pode ser uma questão, né? Eu, até minha vida adulta, sempre olhei com desejo em ter um posto de gasolina e sempre olhei pro dono de posto como um cara Referência. milionário. Cara, quando eu comprei o primeiro posto, já tomei o tombo na primeira semana. Um baque mesmo. Não, na primeira semana. Né? Porque ser dono de posto é aquele negócio, todo mundo quer ser, um sonho, sei lá, um fetiche. Eu e meu pai juntamos uns pila lá, apertamos o cinto daqui, dali, compramos um posto, pagamos lá o fundo de comércio pro cara que nos vendeu. Peito inflado, fui lá, liguei pra companhia e mandei encher os tanques. Nossa senhora. Botei 60 mil litros de combustível. Mandei encher, era 4 tanques de 15 mil, mandei encher os 4. Tô grandão. Comecei bem. Cara, não durou 7 dias aqueles 60 mil litros. E eu não tinha mais dinheiro para comprar, porque eu vendi e tudo no cartão. Eu falei, mas cadê o dinheiro? Eu vendi, cadê o dinheiro? Eu fui olhar, 80% da venda no cartão de crédito. Durou 7 dias o combustível e eu não tinha dinheiro para repor. O capital de giro foi. Que susto! Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo isso? Que susto! Vendi o carro. Em uma semana eu tomei o choque. Eu enchi os tanques, não tinha nem ideia quanto tempo durava o tanque, e muito menos ideia de quanto tempo eu ia levar para receber o cartão. Cara, enchi os tanques, abri vendendo promoção, e sou novo dono, e vem cá, deixa eu te... Em 7 dias eu esvaziei os tanques. Daí fui no banco lá, vamos comprar mais combustível. Não tinha dinheiro para comprar. Mas como? Vendi tudo.
Eu fui ver 80% da venda no cartão de crédito para receber em 31 dias. E ainda tem a fatia que as operadoras... Daí, em 7 dias tive que vender o carro para continuar a operação do posto no primeiro Isso semana. é muito bacana. E são tantos insights que ele está dando aqui pra gente que vai muito além. Nossa, eu tô adorando. Vai muito além de uma consultoria jurídica. Nós estamos falando de empreendedorismo, de gestão. E que vai junto, né, doutor? Assim, essa conversa que o senhor tem adicionado com a sua entrega, acho que enriquece bastante. É um diferencial, sem dúvida é um diferencial. Gênio, sua pergunta é trabalhista agora, né? Pois é, essa questão trabalhista, né? Demissão, contratação, não é de qualquer forma. A sua empresa, ela consegue fazer essa orientação de uma maneira categórica e segura para o dono do posto? Bom, a área trabalhista, aí a gente entra em outro assunto muito delicado. Eita! A área trabalhista do escritório é coordenada pela doutora Edneia, minha sócia. Doutora Edneia, um grande abraço. Eu particularmente... quero sua visita aqui em Goiânia também, hein? Eu particularmente não sou um profundo conhecedor da área trabalhista, não gosto. Mas faz parte do assessoramento. Uhum. E o problema da área trabalhista é que nós sempre, ou de cada 10, 9,5, temos problemas com os escritórios de contabilidade. Uhum. Os escritórios de contabilidade são um fator gravíssimo para a revenda. Porque assim como não tem advogado especializado em imposto, a imensa maioria dos escritórios de contabilidade não são especializados em revenda e comete erros absurdos e trazem prejuízo financeiro para os postos. Na área trabalhista, o maior problema que chega até nós é a má execução por parte do escritório de contabilidade das nuances que envolvem a contratação. Aritana, você quer mandar um abraço para alguém que você lembrou aí de escritório de contabilidade, que parece que é especialista nessa área? Você lembrou dela, né? Me lembrei da Dani, da Mara. Gente, Dani da Plumas. A Dani, ela conversa de uma forma tão clara e ela atende de uma forma tão intimista, sabe? Ela deixa a galera de uma forma tão confortável. Eu já tive o prazer de assistir a Daniela dando algumas assessorias em alguns estados. É brilhante. E me veio ela na cabeça, assim, no mesmo instante. Na hora que você falou da importância, então, boa parte do que chega até ele é proveniente de uma contratação não adequada no âmbito contábil, né? Contábil. Então, quando você tem grandes players, aqui a gente fala, né, realmente a Plumas vem fazendo um trabalho excelente, e eu também pude perceber ela conversando com o revendedor numa tranquilidade, e assunto extremamente complexo, pouco trivial. Então, assim, eu acho que importância como essa deve ser citada, mas dando sequência à sua explanação, doutor. Eu hoje, as duas referências que eu tenho no Brasil é a Dani, da Plumas, e a Mara, da Revenda Contábil. Perfeito. São dois grandes nomes. Lá no estado nós temos um escritório contábil com um conhecimento mais profundo, que faz um bom trabalho, mas ele não dá conta de todo o estado. Então. Isso é um problema. Eu vou estar com a Dani agora, semana que vem no Rio. A gente vai fazer um MetaNet Day lá. E é sempre um prazer ver a Daniela atendendo os clientes da Plumas. É brilhante o trabalho que eles desenvolvem, a assessoria que eles dão. Eles também dão essas assessorias dentro do sindicato. Eu estou esperando até tá na minha pauta de reuniões, eu e a Dani conversar, porque temos que afinar ali alguns atendimentos lá no Rio Grande do Sul. Ela tem um time de elite. Legal. E aí, Aritana, qual que é o próximo? E aí eu quero estar junto nesse time do Rio Grande do Sul. Nós vamos lá. O problema da área trabalhista é comum a todo empresariado. Nós temos... Vamos lá, pessoal, eu sou advogado, mas não sou... Como é que é? Não sou cego, não sou burro. O judiciário brasileiro, ele tem excelentes leis, mas ele ainda não é efetivo. Nosso judiciário, ele não trabalha para trazer a efetiva justiça. É um judiciário ainda muito positivista. É um judiciário que quer aplicar a lei fria, independente da aplicação ser injusta, né?
E na esfera trabalhista não muda, né? A nossa justiça trabalhista é paternalista, né? Tu é empresário, tu já entra com a pecha de monstro, né? Vocês devem ter escutado aí, tá circulando nos meios jurídicos, uma decisão absurda de um juiz do trabalho no caso da Uber. Sim. Cara, isso... 1 bilhão, né? Cara, isso afasta as empresas internacionais do Brasil. Eu não sei qual foi a fonte, me fugiu à mente, mas a imensa maioria das causas trabalhistas movidas no mundo todo, o Brasil é o protagonista número 1. Sim. No quantitativo. Você sabia disso? Sim. Então, assim, é muito reflexo dessa posição paternalista que o senhor bem posicionou. Cara, às vezes a gente pega algumas reclamatórias trabalhistas absurdas, muito complexas. Que você observa um certo tendenciamento ali. Não é equânime. Entristece a nossa fala, assim, né? Mas é isso, é o que vivemos. Mas e aí, Aritana, a nossa próxima questão... Gente, é só polêmica, né? A gente tá caminhando aqui pra polêmica em cima de polêmica. Não, mas é muito interessante, né? A gente trazer, porque eu acredito que a gente está jogando luzes em várias temáticas. Ter um debate qualificado como esse, com alguém super gabaritado, pelo histórico que já mostrou em todo o país, isso é um benefício para o setor. E obrigado, doutor, por você ter vindo até aqui. Não, e a gente, pessoal, e foram muitas perguntas. A gente fez uma sequência de várias perguntas, porque a gente ficou curioso sobre vários aspectos, né? E eu tenho certeza que vamos chegar ao fim com um debate enriquecedor, mas nem de longe vai ser a amplitude, né, total. Ou seja, a gente está fazendo aqui uma pequena fração, né, doutor? Num futuro a gente faz uma live, eu venho de novo aqui em Goiânia. Já está convidado. Agora a gente vai entrar para uma questão mais sobre poluição. Quais são os procedimentos legais em caso de vazamento de produtos químicos ou poluição ambiental associada aos postos de combustíveis? Esse é um tema assim... Esse Tem um cuidado preventivo e qual que é o cuidado reativo? O que demanda desse profissional, né, da área jurídica? O preventivo é muito mais importante, muito mais fundamental que o reativo, né? Com certeza. O jurídico, nesses casos... partindo da premissa de que houve algum problema de ordem ambiental, o jurídico, na verdade, ele entra para mitigar, ele entra para trazer um equilíbrio nas sanções. Porque se houver qualquer tipo de dano ambiental, vazamento, enfim, vai ter que reparar. E o jurídico não tem muito o que fazer, porque houve o dano. A gente entra nesses casos para coibir e fiscalizar eventual abuso. Perfeito. E acontece. Bastante. Os promotores que me desculpem, mas muitas vezes os promotores têm uma visão de consumidor e não conhecem a realidade da revenda e vêm com multas multimilionárias, Fecha posto. Coisas absurdas de fechar posto. Né? Nós temos que pensar que juiz, promotor, eles olham para a revenda com um olhar de consumidor. Nenhum deles nenhum deles tem um profundo conhecimento da sistemática, da margem de lucro, das relações com as distribuidoras. Um dos grandes problemas que a revenda enfrenta é isso. Tu pega um promotor, pega um juiz, eles não têm conhecimento efetivo de como é o negócio. E tem a visão de consumidor. E não poderia ter outra visão, eles não são do segmento. Né? E às vezes eles aplicam as multas, umas sanções demasiadamente exageradas, a ponto de, às vezes, inviabilizar o empreendimento. Deixa de gerar emprego. Esquecem que famílias estão vivendo daquilo ali. Então eu acho que deve existir um meio termo sobre isso. A gente deve punir sim, porque senão vira uma loucura. Concordo. Né? Deve punir, até porque geralmente é o seguinte: claro, todo mundo está sujeito a algum tipo de acidente, alguma coisa, alguma falha. Certo. Mas o operador que trabalha direitinho, ele trabalha
muito forte na prevenção, no cuidado. Então, a chance de dar problema com este tipo de operador que trabalha na prevenção, no cuidado, nos equipamentos, é bem menor do que aquele que toca... Indo para uma outra pauta, na questão de fornecimento de combustível ali, com as distribuidoras, como fazer valer os interesses do dono do posto? Que a gente sabe que no momento da contratação as regras não estão completamente equânimes para as partes. Em havendo uma disputa, como poder orientar? Como que o senhor ajuda a revenda em todo o país nesse aspecto? Esse é o nosso foco, né? Na hora da contratação, tu me perguntaste antes, o pessoal te contrata para analisar o contrato antes da contratação? Quase ninguém faz isso. Certo. E quando fazem, é uma contratação de pouca valia, só para alertar. Porque mesmo que eu participe da negociação, leia os termos do contrato, dificilmente o revendedor, dificilmente eu como advogado, teremos força de alterar as cláusulas que vêm pronto da distribuidora. Contrato de distribuidora com revendedor é contrato de adesão. Né? Não tem muito o que negociar. Na hora da contratação, tu não tem força nenhuma. Barganha nada. Nada. E certo. Outra... O que ocorre quando o casamento é desfeito. Conhece aquele velho ditado? Você está dizendo amém. Conhece aquele velho ditado? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se ela está te dando aqui, ela está tirando 2 ali. É assim que funciona. Não existe almoço grátis. Se ela te deu aqui, ela está tirando 2 ali adiante. Então, olha, a gente como só quando tem... o casamento vai desfazer mesmo. Não, pois é, a gente não, que tem... às vezes não, Aritana, nem às precisa, vezes, né? Nem sempre. Com uma certa frequência, a gente entra no curso da contratação para tentar realinhar algumas coisas que se tornaram... Olha que legal. Era isso aí que eu ia perguntar para ele. No curso da contratação, a gente entra para realinhar, e esse realinhamento quase sempre tem que ser feito judicialmente. Dificilmente na esfera extrajudicial a gente consegue. Sim. E judicialmente a gente entra, a distribuidora vem para fazer um acordo com nós daquilo que nós estamos pedindo. Não sei qual Ora, antes a gente tinha dito o seguinte, porque quando se faz um contrato dessa natureza, o dono do posto, o revendedor, ele se compromete a girar uma certa volumetria. Só que são contratos de longas datas. Nesse horizonte, muitas coisas mudam dentro desse intervalo. Pode vir mais concorrentes. Então, o que dizer para todos os revendedores em todo o país, que é a audiência desse programa, ele pode procurar a sua consultoria para entender como que estão esses contratos, se eles estão equânimes, se eles estão ali obedecendo todas as cláusulas, se eles precisam ser remodelados, se há essa abertura para isso. Pode, isso a gente faz com muita frequência, que é tentar o reequilíbrio do contrato. Perfeito. Né? Trazer um reequilíbrio. No Brasil, tem, por princípio jurídico, pacta sunt servanda. Expressão latina que quer dizer os contratos foram feitos para serem cumpridos. Esta é a matriz jurídica do Brasil. Os contratos foram feitos para serem cumpridos. Porque o nosso direito tem origem em Roma. Mas tem entrado no Brasil, e nós somos um pioneiro em trazer uma outra doutrina, uma outra visão jurídica, que não é natural do nosso direito, mas a gente tem conseguido aplicar, que diz o seguinte: os contratos foram feitos para ser cumpridos. Até onde esse contrato não me mate. Não adianta eu cumprir um contrato leonino com a distribuidora e chegar a um ponto de eu quebrar a empresa. Tá tão leonino, tá tão desequilibrado essa balança, o contrato é o seguinte, é tomar lá da cá, cada um cede um pouquinho. Tem que ter o cuidado para não matar a galinha dos ovos de ouro, né? Porque se eu cumprir um contrato à risca, um contrato que está me causando mal, eu vou quebrar a empresa. Se eu quebrar a empresa, eu vou deixar de cumprir o contrato. E daí existe uma teoria inglesa, uma teoria, uma tese
toda feita na Inglaterra, que diz o seguinte, não, peraí, eu tenho que cumprir o contrato. Mas quando ele desequilibrar, quando ele começar a me matar, é justo e natural eu rever essa contratação, ou até mesmo rescindir. Porque eu não posso, a fim de cumprir um contrato, ir até a minha morte. Porque se eu morrer por cumprir o contrato, eu também estarei descumprindo o contrato. E a próxima pergunta vai bem aí, né? Quais são os direitos e obrigações em relação aos contratos de franquias de postos de combustíveis? Hoje em dia, o que eu recomendo para os operadores? Um contrato que historicamente nunca demos atenção, nem os advogados, nunca demos atenção, é o contrato de comodato de equipamentos. Nunca. Isso aí nada era a mesma coisa. Nem os advogados, ninguém nunca deu bola para contrato de comodato. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais recomendo ao contratar é ler e ver bem sobre o comodato de equipamentos. Muitas distribuidoras estão usando o contrato de comodato como fator de pressão, de efetiva pressão em cima do revendedor. Vamos lá. Companhia botou tanque e bomba. Tu cumpriu o volume, cumpriu o tempo e quer sair da bandeira. Daí ele puxa aquele contratinho que não valia nada, que ninguém dava um ovo pra ele. Cara, esses tanques e essas bombas são minhas. Se tu sair da bandeira, eu quero que tu me entregue em 2 dias. Meu Deus. E isso tem sido um problema. Contrato de comodato, que era uma coisa que nunca tinha se olhado para ele, atualmente dá muito problema. Contrato de franquia. Hoje, o que se discute muito, tu contratou, vamos lá, contratou com a Ipiranga. A Ipiranga te vende o contrato de franquia das lojas de conveniência MPM e te vende o contrato de franquia da troca de óleo Jet Oil. Beleza. Em muitos postos, em muitos lugares, isso é um baita de um negócio. O posto. Ter a franquia MPM, ter a franquia. Em muitos lugares. Só que não em todos. E os assessores comerciais, por alguma determinação da companhia, eles tentam empurrar em todos os revendedores da marca as franquias. E tem posto que não vai decolar com a aceita, não vai, não dá. Não vai decolar com a franquia. No entanto, por A mais B, por pressão, o revendedor acabou botando a franquia. Ali começa, é o princípio do fim. Ele vai ter que investir pesado na franquia, na compra de equipamentos, de imagem, vai ter uma prestação alta todo mês, vai ter que pagar royalties de produto que antes ele vendia sem royalties, né? E daí hoje o grande debate que tem, inclusive, casualmente semana passada eu tive 5 clientes diferentes, de bandeiras diferentes, com a mesma pergunta. Doutor, eu estou satisfeito com a pista, com a bandeira, mas a franquia está me afundando. Posso romper o contrato de franquia e permanecer com o contrato de pista, de fornecimento? É uma venda casada. Todas as distribuidoras, ou pelo menos as grandes distribuidoras, te bota a pista e te empurra ali, ou tu aceita as franquias. E aquele posto que não comporta a franquia e ele cedeu a pressão e hoje ele, para sobreviver, precisa sair da franquia, mas quer manter a relação com a pista. Interessante. Tecnicamente, juridicamente, contratualmente falando, não pode. Viu aí, né, Aritano? E aí? Eu falei, não pode. Não pode. Tu vinculou o contrato de pista com as franquias. Com as franquias. E contratualmente está escrito que não pode. Esse casamento não desfaz. Mas não consigo desfazer? Não. Tô falando em termos de contrato. Se tu pedir pro teu assessor, cara, tô morrendo aqui, eu preciso sair da franquia, não quero mais pagar royalties. Não. O que a gente está fazendo? Estamos ingressando judicialmente
Isso é um problema novo, né? Eu não tenho uma experiência muito grande, porque isso na verdade começou do final do ano passado para cá, que eu comecei a ter este tipo de demanda. Entendi. Nós estamos entrando judicialmente, demonstrando que é uma venda casada e que, embora tu tenha uma boa relação comercial com a pista, a franquia não tá te fazendo bem, tá puxando para baixo É impressionante. o resultado da empresa. A todo instante está aparecendo fato novo dentro do nicho, né? Que chega até a sua mesa. São situações que vão sendo geradas ao longo do tempo em função dessas novas tratativas de fornecimento, né, de combustível e tudo mais. Agora, dá para acreditar, Itana, que a gente está indo para a última questão? Estamos caminhando para o final. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Inclusive, vai aí uma defesa, né, de se ter uma consultoria, não uma contratação esporádica. Depois o senhor vai dizer para a gente como que a gente faz para contratar, né, o importante revendedor em todo o país do seu serviço. Mas qual é a sua orientação no posicionamento ali para lidar com os litígios? O senhor entende que fica mais interessante porque o dono do posto adora fazer conta. A Aritana sabe disso, né? Ele adora fazer... Não, e quanto que vai me custar? E qual que é o benefício disso? Custo-benefício. É interessante para o dono do posto ter um profissional da sua envergadura com a sua empresa de uma maneira esporádica ou um contrato que o senhor esteja lado a lado com ele? Responde essa pra gente. Boa. Essa é uma das respostas fáceis. Para o revendedor, é muito mais vantajoso e muito mais barato ter assessoria mensal. Perfeito. Eu não vou falar valores, mas a assessoria mensal é muito mais barato do que vocês possam imaginar. E como a gente atua no longo prazo e também atua de forma preventiva numa série de questões, é bom para a revenda e bom para o escritório. Você não deixa acontecer, você já está prevenindo. Prevenindo e pensando sempre muito adiante, né? Tu tem uma estratégia de solução a longo prazo. Então, uma assessoria jurídica mensal e o que eu propago lá para minha equipe é o seguinte: nós somos advogados, mas nós temos uma visão diferenciada, porque eu sempre fui empreendedor. Eu fui dono de posto. Então, o que eu digo? O meu escritório tem que dar resultado. Tem que trazer lucro para os nossos clientes. É a tal da recorrência. Nós temos que trazer lucro para eles continuarem nos pagando. Perfeito. Relação de longo prazo, né? É muito mais barato tu ter uma assessoria mensal do que por demanda. Agora vamos para as estatísticas, né? Para a gente complementar. Não é o que se vê em toda a revenda nacional. Normalmente as contratações acontecem a toque de última hora. Quando a ferida está sangrando. Tô precisando, nossa, olha Quando a autuação que eu recebi na mesa. E não tem mais o que fazer. Cadê o advogado? Cadê a consultoria, né, Aritana? Mas isso... Mas está mudando. Tá mudando. Devagar, mas está mudando. Mas isso não é um problema só da revenda. Isso é um problema do empreendedor brasileiro. Como um todo, né? Como um todo, é. É bem abrangente. Isso com outros nichos. Outros nichos que a gente atua também não é muito diferente, Mas não. olha, a gente gosta de trazer esses temas e a gente ficou curioso mesmo, né, Janilton? Sim, Eu queria muito que você tivesse aqui, porque a gente está vendo aí um caminho de assessoria crescendo, uma crescente no Brasil. Sim. E essa assessoria, quando o dono de postos alertar e acordar para isso, que ele pode ter não um advogado, ele tem uma assessoria que vai caminhar lado a lado com ele, que vai explicar até quando, o que ele deve fazer para aumentar esse volume dele. Aí eu percebo que até isso uma assessoria jurídica pode ajudar. O pequeno e médio revendedor está começando, ainda muito no início, mas está começando a despertar para as práticas das grandes revendas, das grandes redes. Nossa. Toda grande rede se tornou grande porque lá no início, quando era menor, quando era pequena, tinha uma assessoria jurídica. Ninguém cresce em nenhum ramo de negócio
e ainda mais no ramo de combustível, ninguém cresce sem ter... É desassistido, né, dessa área. Não, ninguém cresce sem ter uma assessoria jurídica. Ninguém cresce. Hoje, um dos problemas que está muito latente na revenda, contratos bancários. Contrato bancário é tipo de distribuidora. Contrato bancário é tudo por adesão. Com adquirências. Cara, essas coisas aí, tu empresário, tu não consegue mais ver todas as nuances e os efeitos sem uma assessoria jurídica. Aritana, antes de você puxar para o fechamento, né, que ela adora com essa energia que ela tem, que é muito bacana, eu queria que, por gentileza, o senhor pudesse dizer para todo revendedor no país inteiro o porquê que ele deve ter uma consultoria da qualidade da que você propõe, e por que um advogado tem que estar presente dentro da revenda. Vamos desmistificar essa questão de que é despesa, de que é custo. Ao contrário, o senhor está ali colaborando para que o negócio dele cresça e para evitar problemas, dando uma certa tranquilidade. Qual que seria o recado? Eu diria que, assim, para o revendedor se aproximar de assessorias especializadas no segmento. Ou assessoria do sindicato dele, sim, ou assessorias que tenham notório conhecimento do segmento, porque assim, uma assessoria especializada em revenda, ele vai ter dois efeitos. Ele vai te trazer benefícios financeiros, seja te trazendo créditos de alguma forma, seja evitando que tu tenha despesas e gastos por não ter feito a coisa bem feita. Né? Te ajuda na área trabalhista, te ajuda na área de contratação com banco, te ajuda na hora de renegociar e repactuar ou com as distribuidoras, fornecedores, né? Na área ambiental. A área ambiental, que hoje é um problema. A área ambiental hoje, para te tomar uma cadeia, é 2 palitos. A área ambiental hoje, para te tomar uma cadeia, é ligeirinho. E outra, como tem aquela piada, se tu cortar uma árvore, vai lá e mata os fiscais do IBAMA, que tu sai livre. Se eles te autuarem pela corte da árvore, tu fica preso. E a área ambiental tem algumas distorções muito severas nesse sentido, de aplicar sanções, multas e até mesmo prisão, quando às vezes não é o caso. Aí me vem à cabeça o pessoal da área do TRR, sim, que estão sempre circulando em lavoura e coisa com os caminhões, o pessoal de transporte de combustível também. Recentemente nós tivemos que atuar lá por uma empresa que transporta combustível para o interior. Houve um acidente de trânsito que gerou uma contaminação e o pessoal foi lá e deu voz de prisão e levou preso o motorista. Meu Deus. Por crime ambiental. Não foi preso por problema muito de trânsito. rígido, né, esse acompanhamento. Então, gente, mais um motivo pelo qual a gente tem que ter, né, essa assessoria caminhando lado a lado com os donos de postos de combustíveis. Foi só uma breve pincelada, né? Isso, Genilson do céu. Foi aqui, no nível hard, alto, estourando o balão, que a gente termina aqui esse episódio do podcast Tank Talk com Delatorre Dias Advogados, como é que é, Delatorre? E associados, né? Que a gente entregou para revenda de combustíveis. Muito conhecimento, um volume de informações para vocês que a gente não imaginava. Vamos fazer Vamos lá. uma promoção relâmpago. Meu Deus! Vamos lá. Eu fico feliz. A gente, lá no escritório, a gente costuma fazer o primeiro atendimento de clientes novos por videoconferência. Uma vez identificado e contratado, eu costumo ir até o cliente. 50% de desconto. Quem fizer contato com o escritório para qualquer consulta na área de postos e falar que veio pelo Tank Talk Show.
Olha que legal! Então, olha isso, gente. 50% de desconto para você que disser que veio aqui do nosso canal do YouTube da Tank Talk. Diga que assistiu, que viu o Marcelo Della Torre aqui e que tá buscando essa consultoria. Tô muito feliz com isso. Terminando com presente. Com certeza. E a Gracia toda revenda em todo o país. Eu fiquei imensamente feliz, não só pela temática, mas pelo gesto. Ele veio fazer um bate-volta aqui em Goiânia, saiu de lá do Rio Grande do Sul para cá, e foi uma temática enriquecedora, foi um debate muito qualificado. E a gente tem que terminar também mandando um abraço para a doutora Edneia Cristina. Que é a sócia dele, né, que está ali lado a lado, fazendo com que essa marca seja tão consolidada em todo o país. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra vir até aqui, conhecer vocês pessoalmente. A Aritana, eu já tô mais íntimo dela, já assisti às lives dela, mas foi um prazer e faço votos de mais sucesso ainda. Obrigada. Porque vocês já são referência no mundo dos combustíveis, né? Obrigado. Esse é o nosso intuito, né, Genilson? A gente quer levar para vocês conteúdo de relevância, pessoas que a gente acredita e confia no trabalho, né, Genilson? É a pluralidade dos players, né? Então, é justamente o que a gente está fazendo aqui, trazendo gigantes do setor para dividir e contribuir com o setor. Esse, Genilson, foi mais um episódio do Tank Talk Cast, com Della Torre Dias, advogados e associados. Grande beijo, tchau, tchau, foi um prazer estar com vocês. Valeu, pessoal. Com o Binks, você descobre todas as informações e soluções da sua empresa para aprimorar a administração estratégica dos negócios nos mínimos detalhes. Binks, Business Intelligence. É mais que intelligence.